É tempo de se endireitar com Deus. E agora eu estou te dizendo, o que creio que o Espírito Santo esteja dizendo, é o tempo. Espírito Santo, somente você pode encher essa casa com sua presença e fazer com que Cristo seja nossa realidade. Apenas você pode falar as profundidades da alma para aqueles que sabem que são pecadores, para aqueles que estão recaindo, para aqueles, ó Senhor, que foram crescendo frios, indiferentes ao chamado de Deus e às coisas de Cristo. Ó Deus, venha e fale. Ele falou isso ao meu coração e eu recebi. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito veio dizer. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Ele disse, este é o dia da misericórdia, este é o dia da graça. Este é o tempo para você se endireitar com Deus e lidar com essas misericórdias. Não receba misericórdia em vão. Não se afaste do doce chamado de Jesus para voltar aos seus braços. Essa é uma mensagem de graça, mas também uma advertência. Agora, hoje é o dia da salvação. Jesus advertiu que nos últimos dias muitos se esfriariam. As Escrituras dizem, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E ele disse que isso aconteceria no tempo que ele chama de o princípio das dores. Pessoal, nós estamos vivendo no princípio das dores. Nós estamos vivendo num tempo de cobiça, sem precedentes, de iniquidade excessiva, perversões sexuais, além das Escrituras. E Jesus disse que nestes tempos, no princípio das dores, muitos corações se esfriariam e se afastariam. Se você ainda tem caminhado com o coração frio, então você escolheu o tempo errado. Este não é o tempo de acordo com as Escrituras de rejeitar o chamado amoroso da graça. Frieza conduz à dureza. Isso é o que as Escrituras dizem. Ele disse, haverá um grande afastamento e aqueles que não recebem a verdade cairão e farão isso que as Escrituras chamam de o engano do pecado. Ele é tão enganoso, ele pode endurecer um coração frio. E as Escrituras dizem, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se você endurecer o seu coração, isso não vai funcionar. Você não vai ouvir. Você não vai escutar. Dureza, um coração que está fora do alcance de sua influência. Das maiores graças suplicantes em Cristo. Ela os coloca além das súplicas do Espírito Santo para se autoimpor à exclusão sem nenhum intuito de um dia serem chamados ao Evangelho. Não haverá mais intenções, não importa o que os pregadores preguem, não importa como o Senhor desça com seu poder sobre a carne. A Bíblia diz que muitos não acreditariam, uma recusa em aceitar a misericórdia de Cristo. Uma pessoa que persiste em manter distância entre ela e Deus. Uma autoimposição em dureza, frieza conduz à dureza. Agora é o tempo de endireitar-se com Deus, porque essa geração está perdida. Esta geração perdeu, em segundo lugar, ela perdeu o temor de Deus. Deus nos deixou o seu temor no Cordeiro. Isto é o que a Bíblia diz, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor do Senhor é odiar o mal. Pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Corra ao temor do Senhor. O temor morreu. Clame pelo que você deseja, um temor reverente. Clame. Há tal grandeza em olhar para a majestade e santidade de Deus.
E você pode ver que se você não tiver temor a Deus, você terá que inventar um evangelho de conveniência. E isso é o que aconteceu na América e ao redor do mundo. E você vê que os homens não podem fugir dessa sensação incômoda. E isso é o Espírito Santo que diz então que certamente haverá julgamento. Há um dia para estar diante de Deus, para lhe prestar contas, e a Bíblia deixa isso muitíssimo claro, que há um céu e um inferno. E há um dia que nós teremos que prestar-lhe contas, sendo que há um inferno. E Jesus disse que há um inferno de fogo, choro e ranger de dentes, nessas trevas que podem ser sentidas. Há um inferno. Você vê que os homens têm que inventar um evangelho onde não há Deus? E é nessa situação que estamos nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Nesse exato momento, nem o inferno, nem o céu. Olhe e dessa maneira, dessa maneira, então apenas aproveite sua vida. Veja, esse é o perigo. Ele traz um Jesus que é tolerante. Essa é a palavra-chave da atualidade: tolerância. Palavras tolerantes para casamentos de pessoas do mesmo sexo. Palavras tolerantes em que não há pecado, não há mais pecador, não há julgamento. E então eles adquirem essa ideia. Pessoas jovens estão adquirindo essa ideia. Muitos cristãos, pessoas jovens, estão dizendo: nós precisamos ser mais tolerantes. Mas o Espírito expressamente nos diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Qualquer assunto sobre Deus que esteja se levantando e dizendo: volte para Cristo, volte. Agora é o tempo de fazer isso direito. Jesus voltará muito brevemente. Ele está às portas. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas Jesus contou-nos que antecederia sua vinda. Ele dá evidências muito claras. Jesus disse que haveria guerras e que viriam falsos cristos, mas não se assustem porque ainda não é o fim. Então nação se levantará contra nação, reino contra reino, grandes terremotos em vários lugares, e haverá fome e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Escute o que ele disse: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Este é certamente um dos sinais, quando em todos os lugares o coração do homem tem desmaiado de terror apenas observando essas coisas que têm acontecido na terra. Nós não ouvimos muito sobre a volta de Cristo no cristianismo moderno. Nós não ouvimos mais isso. Eu cresci num tempo em que cada domingo nas igrejas isso era pregado. Eu cresci acreditando que Jesus viria a qualquer momento. Nós não ouvimos muito isso. Logo, quando eu vim para Nova York, isso foi o que eu preguei nas ruas: Jesus está voltando, prepare-se. Eu tenho pregado isso por toda a minha vida e muitos disseram que ele não está vindo agora e adiaram. Tal como a teoria da soberania do Evangelho, que temos que primeiramente vencer o pecado e trazer o reino de Cristo e renovar a terra. Isso é o que as Escrituras dizem. Acautele-se daqueles que dizem em seu coração: o meu Senhor tarda em vir. As Escrituras dizem: todos nós seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Portanto, irmão amado, fique no lugar logo, seja imovível e sempre abundando na obra do Senhor. Eu disse: não pare de trabalhar, não pare de orar, não pare de fazer nada, continue se movendo, mas mantenha isso sempre em mente, aguardando e apressando-se para a volta de Cristo.